Meu amado em Cristo, hoje o Espírito Santo me conduz a falar sobre o poder que há no louvor e na gratidão, duas chaves espirituais que abrem os céus e fecham as portas do inferno contra nós. Muitas vezes você pode estar atravessando desertos, noites escuras, batalhas espirituais que parecem não ter fim, e a tendência da carne é murmurar, é reclamar, é olhar para as circunstâncias e esquecer das promessas de Deus. Mas a palavra é clara quando nos ensina que o inimigo veio apenas para matar, roubar e destruir. Como está escrito em João capítulo 10, versículo 10, mas Jesus veio para nos dar vida, e vida em abundância. E é por isso que o louvor e a gratidão são armas espirituais. Porque quando levantamos a nossa voz em adoração, mesmo em meio à dor, nós confundimos as trevas. O diabo não suporta ouvir um filho de Deus engrandecendo ao Senhor, mesmo diante de lágrimas, porque isso é a prova de que a sua fé não está nas circunstâncias, mas está no trono de Deus. É como se o nosso louvor fosse fogo consumidor que queima os planos do inferno, e a nossa gratidão fosse o selo da vitória que já foi decretada pelo sangue do Cordeiro. Entenda algo profundo. Quando você abre a sua boca e diz: Senhor, eu te agradeço mesmo sem entender. Eu te louvo mesmo sem ver a resposta ainda. Você está declarando para o mundo espiritual que a sua confiança está no Deus Todo-Poderoso. E nesse momento muralhas caem, grilhões se despedaçam, fortalezas de trevas são abaladas. O louvor abre os céus e a gratidão mantém os céus abertos sobre a sua vida. Você sabia que há anjos que se movem ao som da adoração? Há correntes que se rompem ao som de um coração agradecido. Quando Paulo e Silas estavam presos, algemados e sangrando, a Bíblia conta que eles não murmuraram, mas oravam e cantavam hinos, e de repente sobreveio um terremoto que abriu todas as portas da prisão e quebrou as correntes de todos, como está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 25 em diante. Isso nos mostra que o louvor não apenas liberta você, mas liberta os que estão ao seu redor. Escute bem. Talvez a sua família ainda não tenha se convertido. Talvez haja pessoas na sua casa escravizadas pelo vício, pela depressão, pelo engano das trevas, mas quando você escolhe louvar e agradecer a Deus mesmo em meio à guerra, essa atmosfera de adoração se espalha e começa a tocar aqueles que estão próximos a você. Não subestime o poder de dobrar os joelhos e levantar as mãos em louvor. O inimigo quer que você cale a sua voz, porque ele sabe que quando você adora, ele perde território. Louvor e gratidão são como espadas afiadas contra os demônios, porque eles não suportam permanecer em um ambiente onde Jesus é exaltado. E é por isso que eu declaro agora: todo espírito de opressão, de tristeza, de angústia, que estava tentando cercar a sua mente e a sua casa, caia por terra agora, em nome de Jesus Cristo. Que toda obra de feitiçaria, toda palavra maldita lançada contra a sua vida, seja anulada pelo sangue do Cordeiro. Há poder quando você abre a sua boca e decide louvar. Então, eu te digo, não pare de assistir esse vídeo, porque até o final desta palavra, o Senhor vai derramar sobre você uma unção de renovo, vai trazer libertação sobre a sua família e vai te ensinar a transformar o peso em cântico, a lágrima em testemunho, a guerra em vitória. Fique até o final, porque há algo de Deus preparado para você ainda hoje. E precisamos compreender, amados, que a gratidão não é apenas uma reação quando tudo dá certo, mas é uma postura de fé que antecede o milagre. Quando Jesus multiplicou os pães, antes mesmo de distribuir à multidão, ele levantou os olhos aos céus e deu graças, como está escrito em Mateus, capítulo 14, versículo 19. Isso significa que a gratidão abre espaço para o sobrenatural. O milagre só acontece onde há coração agradecido, porque quem agradece está reconhecendo que tudo vem do Pai. Por isso eu digo, pare de olhar apenas para o que te falta e comece a agradecer pelo que você já tem, porque a gratidão atrai provisão. Muitas vezes você está pedindo a Deus libertação, cura, portas abertas.
Mas o Senhor está esperando primeiro uma atitude de louvor. É fácil louvar quando o dinheiro está na conta, quando a saúde está perfeita, quando tudo parece bem. Mas o verdadeiro adorador é aquele que levanta a voz mesmo quando não há motivo humano aparente. Isso é fé. É isso que faz o inferno estremecer. Porque o inimigo sabe que alguém assim não será abalado. Quando você agradece pelo que ainda não vê, você está dizendo ao Senhor: eu confio em Ti, eu creio na Tua promessa, eu sei que Tu és fiel. E nesse momento, as janelas do céu começam a se abrir. Escute, eu sinto no meu espírito que há pessoas me ouvindo agora que estavam cercadas por pensamentos de derrota, como se a vida não tivesse mais solução, mas o Espírito Santo está mudando a atmosfera da sua casa enquanto você ouve esta palavra. Anjos do Senhor estão entrando em guerra em seu favor. Eu declaro que todo espírito de morte, de depressão, de suicídio, de miséria, de enfermidade, está sendo lançado fora agora pelo poder do nome de Jesus Cristo. A Bíblia nos ensina em Salmos capítulo 22, versículo 3, que Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Isso significa que cada vez que você abre a sua boca para agradecer, a presença dele se manifesta. E onde ele está, as trevas não permanecem. Onde ele está, os demônios fogem. Onde ele está, a cura, a libertação, a transformação. Não permita que o diabo roube a sua voz. Ele sabe que se conseguir te deixar em silêncio, ele te aprisiona. Mas se você levantar um cântico de gratidão, ele será envergonhado. Então eu te convido a permanecer comigo até o final desta palavra, porque juntos nós vamos levantar um clamor de louvor e gratidão que vai abalar as estruturas do inferno. O Senhor me trouxe aqui hoje para dizer que o tempo da sua derrota acabou, que você não foi chamado para viver de murmuração, mas para viver de vitória em vitória. Creia, porque o Espírito Santo está te revestindo agora com poder, e você sairá desta oração com um coração novo, cheio de gratidão, e com uma boca que não se calará diante do Deus vivo. Se o louvor quebra cadeias, a gratidão atrai a presença de Deus. A Bíblia diz em Salmos capítulo 100, versículo 4, entrai pelas portas dele com gratidão, e em seus átrios com louvor. Rendei-lhe graças e bendizei o seu nome. Ou seja, o caminho para a presença de Deus é marcado por corações gratos. Quantas pessoas vivem pedindo, pedindo e pedindo, mas não param para agradecer pelo que já receberam. E é exatamente isso que o inimigo quer. Ele deseja que você olhe apenas para o que falta, para o que ainda não aconteceu, porque assim a murmuração abre brechas espirituais para a opressão. Mas quando você decide agradecer, mesmo no pouco, mesmo na dor, mesmo na luta, você fecha a porta para a ação do diabo. O inferno não resiste a um coração que agradece. A gratidão atrai a glória de Deus, e onde a glória dele está, os demônios fogem. A enfermidade não resiste, a miséria não se sustenta, a tristeza perde o poder. É por isso que eu declaro: a partir de hoje, a sua casa será conhecida como casa de gratidão, casa de louvor, casa onde a presença de Deus habita. E onde ele habita, o diabo não pode permanecer. Escute com atenção. Existem bênçãos que ainda não chegaram até você, porque a chave para destravá-las é a gratidão. Há milagres esperando apenas que você levante os olhos e diga: obrigado, Senhor, pelo que já tenho, pelo ar que respiro, pela vida, pela salvação, pelo sangue derramado na cruz. Quando você agradece, você está construindo um altar, e o fogo de Deus sempre desce sobre um altar de gratidão. Por isso eu insisto, permaneça até o final desta palavra, porque juntos nós vamos erguer um clamor de gratidão tão forte que vai estremecer o mundo espiritual. Mas antes, eu te peço novamente, se inscreva no canal, curta este vídeo e comente: eu sou grato, aqui abaixo, porque isso é também um ato profético de declaração. Ao escrever isso, você está decretando no mundo espiritual que a sua vida será marcada pela gratidão, e os céus vão responder a esse ato de fé. Não deixe o diabo te calar,
Não deixe ele roubar essa oportunidade. Compartilhe agora esta mensagem com alguém da sua família, porque muitas vezes uma simples palavra de gratidão pode ser a semente da salvação. Louvor e gratidão são armas que não podem faltar na sua caminhada cristã, porque elas são o combustível que alimenta a chama do Espírito Santo em você. Enquanto você agradece, Deus está preparando algo maior. Enquanto você louva, Ele está lutando batalhas que você não pode ver. Então permaneça firme, continue até o fim, porque ainda há muito do céu para ser derramado sobre a sua vida nesta mensagem. Quando entendemos que o louvor e a gratidão são armas espirituais, percebemos que não se trata de uma opção, mas de uma estratégia de sobrevivência no mundo espiritual. Muitos estão travando batalhas que não conseguem vencer porque ainda não aprenderam a usar essa arma. E o inimigo sabe disso. Por isso ele investe tanto em calar a sua boca, em sufocar a sua esperança, em te fazer reclamar e murmurar, porque quando você murmura, você alimenta a escuridão. Mas quando você abre a boca para agradecer e exaltar o nome de Jesus, mesmo em meio à luta, você se torna inabalável. Veja o que está escrito em Abacuque, capítulo 3, versículos 17 e 18. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Esse é o segredo. A alegria não está no que temos, mas em quem temos, o Deus da nossa salvação. Enquanto o diabo tenta te prender na tristeza e no desânimo, o Senhor te levanta hoje e coloca sobre você um espírito de louvor. Eu declaro que toda voz maligna que dizia que você não vai conseguir, que a sua família não tem jeito, que sua vida não tem saída, está sendo calada agora em nome de Jesus. Porque maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Louvor e gratidão abrem os céus, mudam a atmosfera e trazem a presença de Deus para dentro da sua casa. Não é à toa que o inimigo odeia quando você louva, porque nesse momento ele é obrigado a sair. Ele não suporta a glória de Deus. Então levante sua voz, agradeça, adore, porque a cada palavra de gratidão você está construindo muralhas de proteção espiritual ao redor da sua vida e da sua família. Que a unção do louvor encha cada coração, que a chama da gratidão nunca se apague e que a presença gloriosa de Jesus permaneça em cada vida. Todo espírito maligno que tentava roubar a alegria, lançar desânimo e opressão, eu ordeno agora. Bata em retirada em nome de Jesus Cristo. Espírito Santo, sela esta palavra com poder e transforma vidas para sempre. Amado de Deus, creia, porque hoje um novo tempo começa sobre você. Louve, agradeça e exalte, porque o Senhor está contigo como poderoso guerreiro, e o inferno já sabe, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus.